Gravação iniciada. Obrigada, Julia. Boa tarde a todos. Declaro aberta aqui essa nossa nova sessão, né, depois de um longo tempo aí, da terceira comissão disciplinar. Agradecendo aqui a presença de todos, é um prazer tê-los de volta aqui, alguns advogados aqui, amigos, né, que há muito tempo não, não participavam, e agora retomados aqui. Então, pela ordem aqui de preferência, temos um pedido de preferência aqui do processo 12, 2021, do Esporte Clube Corinthians Paulista, Alcebiades Antunes Júnior, no jogo Mirassol versus Corinthians, Série A1, relatora a doutora Alessandra Ambrogi. Por favor, doutora, com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Fico muito feliz em revê-los depois dessa suspensão, né, que nós tivemos. É sempre um prazer estar junto com os doutores e encontrá-los. Vamos dar início, então, ao processo 12, né, 12 de 2021, Mirassol versus Corinthians. A data do jogo foi 23 de março, estádio General Raulino de Oliveira. Está denunciado a equipe Esporte Clube Corinthians e a Alcebiades Antunes Júnior. Vamos lá. Trata-se de uma denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação por incurso no artigo 206 do CBJD e do diretor da equipe visitante, seu Alcebiades Antunes, por incurso no artigo 258, parágrafo 1º do CBJD. Não foi apresentada a defesa escrita pelos denunciados. Este é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Advogado do Corinthians, doutor João Zanforlinho, prazer tê-lo aqui. Tem provas a produzir, doutor? Não tenho, não, presidente. Pelo atleta aqui, Alcebiades Antunes, o senhor também vai fazer a defesa? Não, me parece que é o sindicato, né? Tá, ok. Então, por favor, doutor, com a palavra, então. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer voltar aqui ao Tribunal de São Paulo, no reinício aí dos julgamentos do Campeonato Paulista, em suas várias séries, e a alegria de vê-los fortes, com saúde, e a alegria de ver também a doutora Sônia Andreotti na presidência, aqui em São Paulo, no Tribunal de São Paulo, já que a gente se encontrava muito no Tribunal do Rio de Janeiro, na ponte aérea, quando a doutora Sônia estava lá no tribunal do STJD. Bem, a denúncia do doutor Rodney, procurador, é sobre a violação ao artigo 206. É o atraso para o reinício do jogo. Corinthians ficou 2 minutos a mais, atrasou a sua volta e atrasou o jogo em 2 minutos. Nem vou dizer aqui que agora, com esse protocolo sanitário, tem uma nova norma e o vestiário é higienizado no começo, é higienizado no intervalo, os jogadores têm que trocar o uniforme e esse tempo de 13 minutos está sendo muito pequeno para que se possa fazer tudo. O jogador descansar, trocar o uniforme, higienizar o vestiário. Mas enquanto no regulamento não resolverem este problema, os clubes vão sofrer aí as consequências da violação ao atraso no início ou no reinício. É o que está acontecendo com o Corinthians. Não há como infirmar a denúncia bem postada, bem lavrada pelo doutor procurador. O que o Corinthians tem a dizer neste momento é suplicar para que se aplique, se estiver sendo aplicado, alguma tabela em razão da pandemia, com aquela redução, com a diminuição do pagamento em minuto. E este é o teor, é o conteúdo da defesa do Corinthians, já que não tenho como brigar com o relógio do árbitro. O relógio do árbitro pode ser o suíço, pode ser da 25 de março, mas a verdade é que está dizendo que o time atrasou 2 minutos
e, em razão disso, deve ser punido, mas que o seja na forma branda, e se houver a tabela da pandemia, que seja aplicada a tabela. Muito obrigado. Obrigada, Doutora Sônia, doutor. Sim. desculpe a interrupção, apenas para constar que a denúncia que tange ao CBIADS do Mirassol foi solicitado o adiamento pelo Mirassol agora há pouco. É o primeiro adiamento, creio que podemos conceder, se a senhora assim concorde. Eu não cheguei a ver, né? Então, você não chegou a Eles enviar, né? enviaram há pouco, porque eles tiveram um recurso do processo de ontem, enviaram agora há pouco. Tá, mas pediram por algum motivo? Produção de provas, alguma coisa? Olha, deixa eu abrir o e-mail aqui, doutora. Um segundo. Eles dizem que vão buscar subsídios para a defesa e a participação do denunciado na próxima sessão. Tá bem, então, deferido, então. Tá Ok, bem, doutor. obrigada. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, boa tarde, doutora Sônia, a quem cumprimento todos os colegas advogados e advogadas nesse tribunal. As palavras do doutor João Zanforlin são, inclusive, educativas. No que tange ao artigo 206, o doutor João Zanforlin é sempre muito assertivo e eu digo sempre que eu admiro muito e sempre o tomo como exemplo como advogado na seara do direito esportivo. No entanto, a questão do Corinthians, como disse a própria defesa, é uma questão de relógio, pura e simples, razão pelo qual a Procuradoria simplesmente reitera os termos da denúncia e aguarda a decisão da comissão. Só uma dúvida, Júlia, por favor, o Corinthians tem alguma reincidência no 206? Sim, Tem. doutor Rodrigo. Tem sim, tem uma reincidência, foi em outubro de 2020. Tá bem, obrigado, doutor. Tá bem, então. Ok, obrigada. Então, com a palavra, a doutora Alessandra, para suas considerações finais e voto, por favor. Obrigada, doutora Sônia. Fico sempre muito feliz em ouvir o doutor Rodney, ouvir o doutor Zanfolin. Sempre aprendo muito com os doutores, então deixo aqui consigo a minha alegria. Como ambos falaram, a questão aqui é de relógio. Então, o 206 ele é muito claro quando ele fala do atraso, tanto no início quanto no reinício, ou na apresentação ou na reapresentação dos times. Na súmula, como tem presunção relativa de veracidade, não houve nenhuma prova em contrário, eu entendo sim que houve a infração do artigo 206 pela agremiação, de modo que a tabela hoje do TJD aplica R$ 600 por minuto, são 2 minutos, R$ 1.200, só que pela reincidência, com a aplicação do artigo 179, eu voto por R$ 2.400, porque é em dobro, né? Esse é meu voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Rafael? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel Giordani? Presidente, muito boa tarde. Só cumprimentar a todos na pessoa de Vossa Excelência e acompanho o voto da relatora na íntegra. Obrigada. Como vota, doutor Paulo? Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acompanho a relatora. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora, até porque temos uma tabela aqui nova, né? Então, fica por unanimidade o Esporte Clube Corinthians, a pena pecuniária de R$ 2.400. Ok, doutora Sônia. Senhora presidente, muito obrigado e bom trabalho até o fim da sessão para todos, hein? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Zanfolin. Prazer em revê-lo aqui. Obrigada. Abração, João. Tudo de bom. Obrigado, Marcelo. Agora, então, julgamento encerrado. A preferência agora do processo do São Paulo, né? 10/2021. Relator, doutor Paulo Bueno.
São Paulo Futebol Clube versus Guarani Futebol Clube. Série A1. Com a palavra, doutor Paulo, para suas considerações iniciais, por favor. Obrigado, doutora Luciane. Jogo do Campeonato Paulista, São Paulo e Guarani. Tá? São Paulo teve um atraso no retorno do segundo tempo em 5 minutos e o Guarani Estou com dificuldade, que eu estou tendo que ler no meu celular, porque meu computador não conseguiu abrir os... 2 minutos, doutor. 2 minutos, né? Isso. Obrigado. 2 minutos. Então, são ambos sendo denunciados no artigo 206. O São Paulo Futebol Clube em 5 minutos e o Guarani em 2 minutos. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, quero pedir desculpas no processo anterior, que eu inverti a ordem. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento todos os senhores na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia. É sempre um prazer estar aqui nessa terceira comissão. Conforme bem salientado pelo meu colega, doutor Rodney, e pelo brilhante doutor Zanforlin no julgamento anterior, as hipóteses de atraso são hipóteses objetivas, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia, esperando a condenação das agremiações. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Felipe, um prazer vê-lo aqui. Prazer é meu, excelência. Cumprimento a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Marcelo, cumprimentá-lo pelo gesto de cordialidade. No mais, a defesa de São Paulo, por se tratar de uma questão objetiva, só gostaria que fosse deixado de ser aplicada a questão da reincidência, muito em face da grave pandemia que nós estamos enfrentando, com as finanças do São Paulo prejudicadas. Então, esse é o único pedido da defesa. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Paulo, para suas considerações finais e voto, por favor. Doutora Sônia, o Guarani está presente também, parece, com o advogado e com eu mesmo insisto, perdão. Poderíamos ouvi-lo, né? Perdão, pelo Guarani, doutor Marcelo está pelo Guarani também? Não, sou eu, Daniel. Doutor Daniel, perdão. Imagina. Desculpe, doutor. Imagina. Bom, boa tarde a todos. É uma questão objetiva. O Guarani, estamos com esse problema de fato, de pandemia, de ter que higienizar, arrumar todo o vestiário. Tivemos um atraso de 2 minutos, que não foi um problema de reinício de partida, uma vez que a agremiação do São Paulo atrasou um pouco mais. O Guarani não é reincidente. O Guarani passa por uma crise financeira que todos nós conhecemos. Então, a gente pede pela questão aí de uma pena mínima, se possível fosse, apesar de entender que o tribunal tem uma tabela fixa de pandemia. Mas lembrando que a gente não tem reincidência nos últimos 12 meses. Esse é o pedido da defesa do Guarani. Obrigado. Obrigada, doutor. Agora sim, né? Para doutor Paulo, para as suas considerações finais e voto. Só peço uma confirmação para a doutora Júlia. Parece que o São Paulo tem incidência nesse artigo, né, Julia? Você podia confirmar para mim? Sim, foi inclusive de ontem, do 1 de 2021. Tá ok. Muito obrigado, Felipe. Como a gente acabou de botar no outro processo semelhante, né? Nós temos a tabela que a gente vem aplicando aí, que agora está em R$600 por minuto. São Paulo, 5 minutos, seriam R$3.000 pela reincidência, R$6.000. Tá? O Guarani, 2 minutos, seriam R$1.000, como não tem reincidência. Então, o meu voto é R$6.000 para o São Paulo, bem com, e R$1.200 para o Guarani. Este é o voto, senhor presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Rafael? Voto com o relator, presidente, na integralidade. Como vota a doutora Alessandra? Doutora Sônia, estou procurando aqui a questão da reincidência. O São Paulo não é reincidente específico. É isso? Só confirmando. Sim, é sim, Alessandra. Então tá. Então, Sim. quanto ao São Paulo, eu aplico com o 79, então eu vou com o relator, e quanto ao Guarani, que não é reincidente específico, mesma coisa, os dois com o relator. Obrigada. Doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu também voto com o relator
Então, ficou por unanimidade o São Paulo com a pena pecuniária de R$ 6.000 e o Guarani com a pena pecuniária de R$ 1.200. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Obrigado por Obrigada, doutor Daniel. Obrigada, uma boa Obrigado, boa tarde. tarde. Obrigada, Boa doutor tarde. Felipe. Obrigada. O próximo, então, seria o processo 13/2021. É isso, né? 13/2021. Guilherme Nunes da Silva Santos. E no jogo Santos versus Inter de Limeira, o advogado, doutor Marcelo, né? Agora, doutor Marcelo, tem provas a produzir, doutor? Não, doutora Sônia, não tenho provas. Então, relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Campeonato Paulista, Série A1, jogo entre Santos Futebol Clube e Inter de Limeira. Denunciado Guilherme Nunes da Silva Santos, da equipe do Santos Futebol Clube, que, de acordo com a súmula e com a denúncia ofertada, por dar uma entrada com as travas da chuteira, atingindo com uso de força excessiva a canela de seu adversário de número 2, senhor Elácio José Córdoba Mosqueira, na disputa da bola. O jogador atingido não precisou de atendimento médico e continuou normalmente na partida. Por essa razão, do outro procurador, ele tipificou a conduta no artigo 254, jogada violenta, parágrafo 1º, inciso 2º. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. O microfone está desligado, doutor Rodney. Obrigado, doutora Mariana. Obrigado, presidente, nobre relator, doutor Manuel Giordani, que tenho o prazer de reencontrar aqui no TJD. A denúncia fundou-se num lance em que o atleta do Santos, ele chegou, eu tenho certeza inicial que ele teve a intenção de disputar a bola, mas ele chegou atrasado. Eu assisti esse jogo, não consegui juntar o vídeo da partida, mas me recordo muito bem do lance. O atleta não houve a intenção, mas infelizmente ele acertou por cima a canela do jogador adversário, né? E com uma força um pouco acima do normal, né? Entendo que ali estava no calor do jogo, toda aquela situação, a gente compreende, né, os ânimos dentro de campo, mas neste caso em específico a Procuradoria não tinha outra alternativa a não ser denunciado pelo 254, por ser um lance temerário e realmente acertou de maneira muito pontual a canela do jogador adversário, de forma que a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Presidente e relator. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Marcelo. Senhora presidente, nobre senhor doutor relator, senhores outros jogadores, nobre secretária doutora Júlia, doutor Rodney, grande amigo, prazer em revê-lo também, nobre procurador dessa casa. Senhores de outros jogadores, consta como denunciado o atleta Guilherme Nunes da Silva Santos, da equipe do Santos, que foi expulso, e aqui eu também faço o primeiro destaque, foi expulso aos 60 minutos de jogo, ou seja, aos 15 minutos do segundo tempo, por uma jogada em que ele teria utilizado uma excessiva força. Ele teria, na disputa de bola, teria usado excessiva força para com o seu adversário. O próprio relato da súmula diz que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou normalmente a partida. Outro destaque que faço também. E faço um destaque maior. Senhores de outros jogadores, o caso foi tão comum na disputa de uma bola, tão comum na disputa de uma partida, que houve a necessidade de revisão pelo VAR. A própria denúncia, a denúncia ofertada pelo nobre procurador, ela relata isso. Relata que houve a necessidade de uma revisão pelo VAR. Ou seja, nem o próprio árbitro, ali, na hora, considerou uma jogada violenta. Ele teve que se auxiliar da utilização do VAR
para a verificação se realmente houve uma jogada violenta. Só essa dúvida já para se considerar que essa atitude perpetrada pelo atleta não foi uma jogada tão violenta assim, porque houve a necessidade de um aparelho eletrônico para aferir essa conduta do atleta. Nós lembramos a Vossas Excelências, se me permitem, que esse atleta é um atleta de 22 anos, galgado há pouco tempo a equipe principal, está jogando alguns jogos que o Santos se utiliza de jogadores reservas, que também está disputando o campeonato da Libertadores. Então, como o próprio nobre procurador disse, foi um afã, foi um amor ao jogo, querer demonstrar futebol, demonstrar jogo para a sua equipe. Ele não teve a intenção, não houve, como o nosso procurador disse, não houve a intenção. Foi uma jogada realmente de imprudência. Foi uma atitude culposa, não uma atitude com o dolo específico de atingir ou de macular a integridade física de seu adversário. O que acontece em situações desses já ex-nobres jogadores? Eu seria franco, eu pediria a desclassificação ou a conversão da pena em advertência. Mas por lealdade processual, eu não vou, porque não foi uma atitude de menor relevância. Então, eu pediria não a conversão, mas apenas, então, somente a aplicação da pena de uma partida. E por quê? Porque milita em favor do adversário, milita em favor do denunciado a sua primariedade e, principalmente, pelo fato que o próprio árbitro colocou na súmula. A jogada foi na disputa de bola, o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou normalmente na partida. Casos desses já é comum perante esse egrégio comissão disciplinar e as demais comissões que jogada na disputa de bola se converte-se em advertência. Nesse caso, por lealdade processual, ante a situação que está, eu não vou fazer o pleito de conversão, porque entendo que realmente houve uma atitude um pouco mais imprudente do atleta do Santos Futebol Clube, mas que não se configura a aplicar mais do que ao mínimo a pena mínima prevista no artigo 254, que é a pena de apenas uma partida. Lembrando, mais uma vez, que ele foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Já foi alijado a partida, perdeu mais de 30 minutos de jogo. Foi proibido, com a suspensão automática, proibido jogar a próxima partida. Nós entendemos que já cumpriu uma partida e meia, quase, em razão do ato por ele praticado. E nós entendemos que essa pena já foi suficiente para punir disciplinarmente o atleta expulso, o atleta em julgamento, o atleta Guilherme Nunes. Por essa razão, nós pediríamos a aplicação tão somente da pena mínima prevista no artigo 254 como uma medida de justiça. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossa Excelência. Obrigada, doutor. Para o doutor Manuel, para suas considerações finais e voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Rodney, prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Cumprimentar também o doutor Marcelo Trevisan pela exposição. Presidente, eu acredito que a infração do artigo 254 ela é uma infração qualificada pelo resultado. Se caracteriza especificamente na disputa da bola, no lance, que seria o caso, mas quando o atleta ele age de forma intencional, de forma desproporcional e despropositada, possibilitando que o adversário venha a sofrer algum tipo de lesão por conta daquela atitude, daquela entrada. Então, levando em consideração a própria explanação do Dr. Rodney, que constou que o atleta não teve a intenção de lesionar o atleta, que foi mesmo uma disputa de bola em que ele chega de forma tardia, considerando ainda, como bem observado pelo Dr. Marcelo, que não houve a necessidade de atendimento médico e que o atleta continuou na partida,
eu entendo que seja o caso de desclassificação desta conduta para o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mais especificamente no que diz respeito ao ato hostil, que é aquele desagradável, que é aquele antipático praticado no decorrer da partida. E, em decorrência dessa desclassificação, acredito que a suspensão por uma partida seja o adequado para a conduta praticada pelo denunciado. É como voto, presidente. Obrigada, doutor Manuel. Como vota, doutor Rafael? Presidente, agora sim, boa tarde a todos. Eu vou votar por uma partida, mas eu entendo que está bem capitulado no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1. Ele fala da força desproporcional, seja incompatível. Mas acho que é bem... É um bom exemplo do que a gente vem vendo nos últimos meses aí do futebol brasileiro, e há uma discussão acerca desse pisão, dessa chegada, porque quando, ao ler, a súmula é um pouco mais complicada, você fala as travas na canela. Quando você assiste o lance, você percebe que o atleta da equipe adversária dá um carrinho, e aí sim, na dividida, é aquele pé alto, aquele pé, muitas vezes, não sei nem se o lance para cartão vermelho direto, mas pela situação do VAR, foi como ocorreu. Então, é uma discussão que a gente vai ver bastante, eu acho que às vezes até exagerada, mas diante de toda a circunstância do lance da imagem, ele infelizmente acerta o atleta adversário, e por isso eu acho que está bem caracterizado como foi a denúncia, e por isso também voto por uma partida. Obrigada, doutor Rafael. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, doutora Sônia. Eu peço vênia ao relator, mas eu acompanho o voto de divergência. Uma partida no 254 mesmo. Obrigada. Como vota o doutor Paulo? Também acompanho o voto divergente do doutor Rafael. 254, uma partida. Eu também parabenizo o doutor Marcelo aí pela brilhante defesa. Peço vênia ao relator também e vou acompanhar a divergência em função do princípio da veracidade da súmula, e acho que está também descrito também a capitulação. Então, ficou por maioria o atleta Guilherme, né? Suspenso por uma partida no artigo 254. 254, parágrafo 1º, inciso 2. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Marcelo. Senhores todos os jogadores, muito obrigado. Bom trabalho a vocês. Um abraço aos demais colegas. Até logo, gente. Obrigada, doutor. Até logo. Agora, a última preferência é o processo 7/2021. A relatora, a doutora Alessandra Ambrogi, Esporte Clube São Bento. Edson Oliveira, jogo Corinthians versus São Bento. Pelo Esporte Clube São Bento, o doutor, é o advogado. São Bento, doutor Fábio vai fazer? Doutor Josuel? Jesuel Gomes, doutora. Doutor Josuel, sim. E pelo Edson Antônio Oliveira, também? Também. Tem provas a produzir, doutor? Não tem, excelência. Tá bem. Então, com a palavra, a doutora Alessandra, para suas considerações iniciais, por favor. O microfone, doutora. Desculpa, agora deu. Vamos lá. Trata-se de uma partida do Corinthians versus São Bento, na data 16/4, no estádio Neoquímica Arena, denunciados do Esporte Clube São Bento e senhor Edson Antônio Oliveira. A denúncia da Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da agremiação, capitulada no artigo 206 do CBJD, e do seu Edson, diretor também da equipe do Esporte São Bento, no artigo 258 do CBJD.
Não foi apresentada defesa escrita pelos denunciados. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, doutora. Quanto foi de atraso do São Bento, doutora? Desculpa. 1 minuto Não, de 3 atraso minutos. na partida e 3 minutos para a reapresentação. A partida atrasou em 1 minuto. Isso, e Tá 3 na bem. reapresentação. Tá, obrigada. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Conforme apontado pela nobre auditora relatora, o São Bento atrasou em 3 minutos para reingressar em campo, ocasionando 1 minuto de atraso no início do segundo tempo da partida. E com relação, trata-se de uma questão objetiva que tem que ser avaliada conforme as anteriores nos termos da tabela atualmente vigente. Com relação ao diretor do Esporte Clube São Bento, o senhor Edson Antônio de Oliveira, é inegável que ele proferiu palavras que desrespeitaram os membros da arbitragem, visando reclamadas decisões. E aqui eu abro aspas para dizer que ele disse à equipe de arbitragem: foi pênalti, não dá uma para nós, seu filho da puta vai tomar no seu cu. Então, trata-se, sem sombra de dúvida, de hipótese de desrespeito, que merece, então, a condenação do senhor Edson como incurso nas penalidades da infração prevista no 258, parágrafo 2º, inciso 2. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor, a defesa, por favor. Doutor José. Doutora Sônia, demais integrantes desse Tribunal de Justiça Desportiva, queria dizer aos colegas que é uma honra para mim estar fazendo a minha estreia com os colegas, assumir a diretoria jurídica de São Bento no início deste ano, apesar de ser sorocabano desde os 6 anos de idade, acompanhar aí toda a trajetória da equipe. E quero dizer aos colegas que é uma honra para mim estar aqui presente, porque presidi o Tribunal de Justiça Desportiva Municipal durante muitos anos e sei a dificuldade, a labuta do trabalho voluntário que todos desempenham. Então, eu queria dizer o meu muito obrigado por estar participando pela primeira vez, estreando nesse tribunal, e falando especificamente da situação em si. Eu vou inverter um pouquinho em relação ao técnico, senhor Edson Vieira. Não vou me alongar muito, porque a gente sabe da presunção de veracidade da súmula, não conseguimos angariar provas para modificá-la, então vou requerer a aplicação da pena mínima. Em relação ao Esporte Clube São Bento, salvo o melhor juízo, a súmula fala que o presente caso, a equipe denunciada deveria ter entrado em campo até as 21h59. No entanto, somente os fez às 21h02. Então, nós teríamos 43 segundos de atraso, salvo melhor interpretação. Acredito, não vou aqui fazer considerações à especificidade de valores, a regra legal, mas acredito que, observado aí principalmente o princípio da razoabilidade, o atraso ele é muito pequeno, um atraso ínfimo, que eu acredito que não traria nenhum problema para o deslinde da partida. Então, no primeiro momento, aplicado o princípio da razoabilidade, vou requerer a Vossas Excelências, apesar do entendimento da turma, a absolvição da equipe ou, em caráter alternativo, a aplicação da pena mínima. É o que se requer. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra. Senhora presidente, só poderia, eu só queria um esclarecimento do defensor. Sim. Porque ele falou que o senhor Edson, ele é técnico, né? Porque no nosso... E aqui consta para a gente como diretor de futebol. Só para... Eu gostaria de um esclarecimento aqui. Perdão, doutor Paulo, me perdoe. É que nós tínhamos aqui, doutor, não, o senhor tem razão, doutora diretor, me perdoe, doutor Paulo. Obrigado. Até alguns dias atrás, o Edson Vieira, que era o nosso técnico, e eu me perdoe. Perfeito. Nosso colega, obrigado pela correção.
Mas o doutor Paulo mantém esse tribunal a aplicação da pena mínima também. Obrigado. Tá bem, doutor. Obrigada, doutor. Então, com a palavra, a doutora Alessandra, por favor. Obrigada, doutor Josué. Também, doutor Paulo, eu iria fazer a mesma pergunta, porque eu já tinha feito o voto, né, de acordo com Perdão, a doutora Alessandra. diretoria. Eu agradeço mesmo. Doutora Mariana, também parabenizo a senhora. Como sempre, suas capitulações são completas e, bom, começando pela agremiação, aqui o requisito também é objetivo e o artigo de lei ele fala em atraso de partida para início ou reinício, fala de apresentação, tá? Aqui o que pode ser constado da súmula é que houve um atraso de 3 minutos para a reapresentação e de 1 minuto para o início da partida. Entendo que pela capitulação, como foi feito na denúncia, por um concurso formal, absorvendo-se o atraso de início por uma partida, no atraso para reapresentação de 3 minutos. De forma que eu sigo o entendimento do tribunal para fixar a multa, então, em R$600 por minuto, nesse caso foram 3 também. Verifico que há reincidência do São Bento específico, então a multa fica no total da condenação em R$3.600. Já quanto ao seu Edson, que ele é diretor, né? Até estava no banco. Aqui na súmula também consta especificamente as palavras proferidas, conforme lida pela doutora Mariana. Ele realmente falou, foi pênalti, não dá para nós, não dá uma para nós, seu filho da puta, vai tomar no seu cu. Eu entendo, sim, que houve a capitulação no parágrafo 2º do artigo 258 e aplica a suspensão denunciada em 15 dias. 15 dias. E o valor da multa, doutora, quanto? Ficou em 3.600 porque é reincidente específico, doutora Sônia. Tá bem, obrigada, doutora. Como vota o doutor Rafael? Presidente, eu não consegui abrir aqui agora uma tabela da reincidência, mas a doutora Alessandra já verificou, então eu vou acompanhar o voto na integralidade com relação também aos 15 dias de punição, principalmente pelas palavras utilizadas ali pelo diretor da equipe, que acaba mais tumultuando do que trazendo algum benefício a presença dele ali atrás do assistente, como trouxe a súmula. Então, eu voto com a relatora na integralidade. Bem, obrigada. Como vota o doutor Manuel? Presidente, também fiquei com dúvida. A multa, quanto é que é falado? Perdão? 3.600, porque está R$600 por minuto, mais a reincidência que é o dobro. Foram 3 minutos. Mas foram 3 minutos de atraso na entrada? Isso, foram 3 minutos para a reapresentação do time, tá? Da equipe, 1 minuto para o reinício da partida. Então, meu entendimento foi pelo concurso formal e apliquei os 3 minutos. Presidente, posso... o doutor Manuel chamou a atenção e até para... Eu acho que eu entendo de uma forma diferente, não tinha percebido que era em relação ao início do jogo, até para manter o meu, pelo menos, entendimento em questões semelhantes que jogamos hoje, ficaria só penado em relação a esse minuto, que seria o do atraso em relação ao início da partida, do 206. Então, 600 vezes 2, eu votaria por 1.200. Só para manter como foi votado por nós em casos bem semelhantes. Ok, doutor Rafael. Doutor Manuel? Presidente, eu peço vênia para discordar do voto da relatora nesse aspecto. Acompanho o voto divergente do doutor Rafael, tendo que seja o caso de aplicação de 1 minuto, R$600 por ser incidente, 1.200 também. Tá? Tendo que esse seja a infração final. Com relação ao diretor, foram 15 dias, né? Que cortou para mim um pouco, me desculpa. Eu acompanho, por ser, como bem observado pelo doutor Rafael, o diretor, acho que o comportamento acaba sendo
inadequado diante do cargo exercido pelo denunciado. Então, eu acompanho nos 15 dias e peço vênia para divergir só com relação ao atraso e acompanho o voto divergente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Paulo? Eu acompanho na totalidade o voto da relatora, até para manter a coerência dos votos dos dois outros julgados desta sessão. Obrigada. Com relação ao 206, aí ele foi denunciado pelo artigo 206, né? Tem a súmula 01/2014 do STJD, que prevê quando, embora houve um atraso na entrada das equipes, mas o atraso do início da partida, então é considerado o atraso apenas o atraso do início da partida, não aplicando, no caso, o outro 191, né, que seria o outro artigo. Então, eu peço vênia também à relatora e voto com a divergência, com a pena pecuniária de R$ 1.200. Com relação ao atleta, ao diretor, eu acompanho a relatora também. Presidente, eu quero declinar o meu voto pelo entendimento da súmula. Então, a senhora revisa o voto e fica... Isso para 1.200, só pelo reinício da partida, com a aplicação da súmula do STJD. Desculpa? Não. A aplicação da súmula. Tá bem. Tá bem, Obrigada. doutora. Obrigada. Então, fica de qualquer forma por maioria, né? Então, eu acompanho, nesse caso, a revisão do voto da relatora, eu vou acompanhar também. Tá bem. Tá bem, doutor Paulo. Obrigada. Então, por unanimidade, o Esporte Clube São Bento, apenado com a pena pecuniária de R$ 1.200, e com relação ao senhor Edson Antônio Oliveira, também com a aplicação da multa de suspensão de 15 dias, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Obrigada, doutores. Mais uma vez, muito obrigado pela acolhida, agradeço, queria parabenizar a nobre relatora pela mudança do seu voto, né? Eu aprendi na minha vida, a gente aprende todos os dias que nós, como advogados, né, mudamos os nossos entendimentos, e acho que a argumentação dos nobres colegas revisores também foi muito importante, da digna presidente, para que a gente realmente elucide, entendo que a pena aplicada ela é justa, ela é correta, e, como disse aos colegas, queria agradecer pela acolhida, a minha estreia aqui nesse honroso Tribunal de Justiça Desportiva. Espero em breve encontrá-los pessoalmente. Tenham um restante de semana abençoada e se cuidem. Muito obrigado. Obrigada, doutor Josué. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Até logo. Então, agora podemos prosseguir, né? Acho que as preferências terminaram, doutora Júlia. Podemos prosseguir, né? Então, processo 8/2021, relator doutor Manuel Giordani, Adelino Pereira de Camargo Neto, do jogo Ferroviária versus Corinthians, pela Série A1 do Campeonato Paulista. Com a palavra, doutor Manuel. Obrigado, presidente. Denúncia formulada pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Adelino Pereira de Camargo Neto, auxiliar técnico da equipe mandante, o Ferroviária, por ter incorrido nas penas previstas no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, por ter sido expulso, e de acordo com a súmula e com a denúncia, um cartão vermelho direto por se dirigir em direção à equipe de arbitragem no intervalo da partida, ainda dentro do campo de jogo, e com um aparelho celular em mãos. Contestou com imagens as decisões da equipe de arbitragem, fazendo uso da tecnologia. Após ser expulso, o mesmo fez com a mão gestos insinuando roubo e disse as seguintes palavras: o celular não pode, mas roubar pode. É isso que você está fazendo, roubando. É esse o relatório, presidente. Obrigada, doutor Manuel. O doutor
advogado, por favor. Excelência, eu estou sem advogado, sou eu respondendo pela pessoa mesmo. O senhor Adelino. Isso. Doutor Fábio, então, que vai atuar, doutor Fábio? O microfone, doutor Fábio, por favor. Microfone. Habilita o microfone, por favor. Tá aparecendo mesmo que o som dele tá ligado, mas não tá vindo som nenhum. Tá E parecendo agora, que tá estão me habilitado. ouvindo? Agora sim, doutor. Mudei o microfone aqui. Então, presidente, eu atuo pelo senhor Adelino. Tá bem, então. Tem provas a produzir, doutor? Somente, então, o depoimento do senhor Adelino. Tá certo. Doutora Sônia, como o senhor Adelino vai Sim. ser ouvido, caso os senhores auditores não tenham acompanhado a prova de vídeo que acompanha a denúncia, eu gostaria da exibição, a não ser que eles tenham acompanhado, então eu dispensaria. Perfeito. Doutor, eu acho que seria melhor, né? Doutora Júlia, eu poderia colocar a prova, por favor, de vídeo? Oi, doutora Sônia, desculpe. A prova de vídeo, né? Porque tem um link na denúncia, né? É isso, né, doutora Mariana? Isso, eu encaminhei ao seu WhatsApp, doutora Júlia, eu posso encaminhar ao doutor Matheus também. Eu posso colocar aqui, doutora. Um segundo, doutora Sônia, por favor. Tá, por favor. Tá nos 56 segundos do primeiro vídeo, tá, Júlia? Ok, doutora. Se iniciar o barulho do vídeo, vocês só aguardam um segundinho. Minha tela está sendo compartilhada? Sim. Ok. Temos só que aguardar aqui no vídeo. Voltando o time da... 56, doutora Mariana? Júlia, mais ou menos 40, pode ser daí, dos 50 em diante já dá para ver o senhor Adelino ali dentro de campo. Ok. Para o árbitro, está lá mostrando que talvez que para ele a bola saiu, querendo mostrar com tecnologia, não pode, né? O direito tá aí. A FIFA não permite isso. Não é permitido utilizar tecnologia para lances de arbitragem. Pode até utilizar para alguma coisa de orientação, pode utilizar para comunicação, mas para lances de arbitragem não. Muito bem. E ali, o cartão vermelho. Membro da Comissão Técnica da Ferroviária. Obrigada, doutora Doutores, Júlia. querem... Obrigada. Doutores, estão satisfeitos? Quer que repita? Satisfeito. Doutor? Presidente. Os demais também? Doutores, tudo bem? Satisfeito, presidente. Então, obrigada. Então, senhor Adelino, por favor, pode aproximar da câmera esse documento de identidade? Só um minuto, por favor. Desculpa
a demora que eu fui buscar. É só habilitar a sua câmera, por favor. Tá bem. Adelino Pereira Camargo Neto, né? Pode falar Isso. o número do RG? Pode falar o número do seu Adelino, por favor? 19 923 975. 19 923 975. Obrigada. Seu Adelino, obrigada por comparecer aqui, por prestigiar aqui o tribunal. O senhor, então, é a parte aqui, né, desse processo. O senhor, qual é a sua função lá nessa partida aí? O senhor é membro da comissão técnica? Sim, boa tarde a todos. Obrigado por poder participar aqui. Eu sou, na verdade, eu era auxiliar técnico, né? Que a gente acabou saindo ontem da equipe, que nós estamos indo para outra equipe. E nesse jogo eu era auxiliar técnico do treinador diretamente, né? E Tá, no calor. tá, pode continuar. Então, o que o senhor tem a dizer com relação a o que aconteceu lá? O acontecido realmente no calor da partida, um jogo muito importante que nós tínhamos ali, uma obrigação desse resultado que era importante para nós, né? E houve essa situação onde a bola saiu e bem em frente ao banco, né? E foi uma indignação total de todo mundo, inclusive membros da diretoria que estava na hora do jogo. Inclusive, foi chamado o VAR, mas o VAR deu como imagem indefinida e não conseguiu ver a bola saindo. Então, manteve a voz, né, do árbitro da partida. E como a gente estava bem em frente, a gente viu que realmente a bola saiu. Inclusive, nosso jogador até parou no lance, e aí acabou saindo o gol do Corinthians no transcorrer do lance. E com relação ao episódio de mostrar o celular, realmente foi. O celular não era meu, foi uma pessoa da arquibancada que me passou. Na hora que terminou o primeiro tempo, ele me chamou e me mostrou, e eu, na hora do nervosismo, na hora da impulsividade ali, acabei indo diretamente, como eu faço com às vezes, eu cumprimento, eu passo a conversar com os árbitros, que eu tenho muita amizade com todos eles, que a gente está sempre trabalhando contra e eles apitando, né? E falei, pessoal, eu acho que foi um equívoco da parte aí do VAR, porque aqui na imagem está dando para ver, a gente viu bem em frente que a bola tinha saído. Mas aí ao lado estava um membro do Corinthians que fez uma pressão, falando que eu estava fazendo pressão no árbitro. Falei, não, de maneira alguma, eu só estou mostrando a imagem. E fui muito educado ainda para mostrá-lo. Ele até pediu e viu a imagem, né? E depois, eu, como leigo da regra, que não poderia ter mostrado a imagem. E por isso que saiu a expulsão. E quando teve a expulsão, eu já estava até saindo para o vestiário, falei, mas como que não pode o celular? Estou mostrando a imagem só para você. E nós estamos sendo prejudicados, foi isso que eu disse. Mas peço desculpa, arrependimento, e não sou reincidente, peço arrependido do ato. Nunca fui uma pessoa de agredir ou ofender a arbitragem. Tá bem. O senhor nunca foi processado? Como Não. Anteriormente, não? Não. Sim. E o senhor está há quanto tempo lá na equipe? Eu estava desde final de janeiro, depois que terminou o campeonato. Tá bem, obrigada. Doutor Manuel, uma pergunta? Eu tenho, presidente. Quanto tempo que o senhor Adelino trabalha com futebol? Eu trabalho futebol? Uns 30 anos. 30 anos? Sim.
Tá. E quem que passou para o senhor esse celular da arquibancada se está tudo vazio? Foi uma pessoa que estava na arquibancada, poderia ser, não sei se era membro da diretoria, que eu estou há poucos meses lá na equipe, como falei, desde janeiro apenas. Não sei se era membro da diretoria ou se era uma pessoa específica, não sei. E a arquibancada, doutor, a arquibancada ali é muito próximo, né? E não é como as arquibancadas novas, né? E sem torcida, então a comunicação é muito vasta ali, é muito rápida. E aí a pessoa falou, pô, Dino, não foi. A bola saiu. E eu fui até a lateral para ver. Ele falou, vai lá e mostra pro árbitro. E eu, na inocência, acabei indo no impulso e fui mostrar. Tá ótimo. Muito obrigado, senhor Adelino. Satisfeito, presidente. Obrigado, senhor. Obrigada, doutor. Uma pergunta, doutor Rafael, doutor Alessandro. Presidente, eu tenho. Boa noite, senhor Adelino, tudo bem? Boa noite. Pelas imagens fica claro que o árbitro não expulsou pelo celular. Que ele ainda olha a imagem e dialoga com você. Até no início do vídeo parece um diálogo bem amistoso. Essa informação que ele traz na súmula, que o senhor disse, deixa eu pegar aqui para ficar mais claro. Celular não pode, roubar O celular pode? não pode, exatamente. O senhor disse essa frase? Não disse. Tanto é que a expulsão houve depois que esse membro do Corinthians, que estava ao lado ali, falou que eu estava fazendo pressão. Eu já estava me dirigindo ao vestiário e o auxiliar, acho que é auxiliar 2, falou para o árbitro, olha, tem que expulsar ele porque ele veio mostrar o celular, não pode mostrar o celular. E eu já estava indo. Tanto é que eu recebi o cartão quando eu já estava de costa. Aí eu falei, O mas senhor como estava na que vai mesma tranquilidade quando começou a falar com ele e quando saiu ali do campo? Sim. Não me alterei, tanto é que ficou bem claro a minha saída. Eu fiquei mais indignado pela expulsão. Falei, como que não pode? Eu só estou mostrando. E vocês podem refletir depois. Só isso. Doutor Rafael? Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Desculpa, acho que não foi. Não, obrigada, doutor. Doutor Alessandra, doutor Paulo, Feito, obrigada. Tem perguntas, doutora? Sem perguntas, doutora. Doutor Paulo também não? Também não. Uma pergunta, doutora Mariana ou doutor Rodney? Sem perguntas, doutora Sônia. Com a palavra defesa, então, por favor, doutor A Fábio. Procuradoria, né, doutora Sônia? Perguntas, doutor Fábio, perdão. Sem perguntas, presidente. Tá, então, com a palavra Procuradoria. Não obstante o quanto asseverado pelo senhor denunciado, senhor Adelino, que se dignou a comparecer aqui perante essa comissão, o que é sempre bastante valoroso, as imagens são claras e elas confirmam aquilo que está consignado na súmula, inclusive o gesto feito pelo senhor Adelino, dando conta de que teria apontado que os árbitros haviam roubado a partida ali, fazendo uma insinuação com um gesto na mão. Por essa razão, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e espera a condenação do senhor Adelino como incurso nas penalidades previstas no artigo 258, parágrafo 2º, 2 do CBJD. Obrigada, doutora. Com a palavra defesa. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer revê-los e reiniciar o trabalho aqui com vocês. Bom, iniciando a defesa do senhor Adelino, primeiramente eu gostaria até de exaltar que ele fez questão de comparecer nesse julgamento para apresentar a versão dele, né? Então entendo que isso já deva ser algo a se considerar no quantum da pena, né? Mas entendendo ali, analisando a imagem que eu pude ver somente agora, e considerando também que o senhor Adelino
afirmou aqui que não proferiu tais palavras ali, aquelas descritas na súmula, né, que incidiram no desrespeito. Entendo que, primeiramente, o senhor Adelino merece a absolução, já que aqui não tratamos da questão do celular apresentado, e sim de um desrespeito. Ele veio denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, né, como um desrespeito. Esse desrespeito, embora esteja na súmula, que tem a relativa... Desculpe, me perdi um pouco aqui. A presunção relativa de veracidade, essa presunção é relativa, né? Veio o senhor Adelino combatendo, afirmando que não proferiu tais palavras. Mesmo que tivesse proferido, acredito que tais palavras não tiveram um condão forte a ponto de ofender a arbitragem. Sim, se tivesse havido também o tal desrespeito, seria considerável. Dessa forma, a defesa pleiteia primeiramente a absolução, caso os senhores entendam de forma divergente que seja aplicada a pena mínima, considerando tais palavras, e com a possível condição de advertência. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para suas considerações finais e voto. Doutora Mariana, doutor Fábio, boa tarde, parabéns pelo trabalho de sempre, de ambos. Com relação ao caso, presidente, primeiramente também agradecer ao senhor Adelino pela presença, por prestigiar nosso tribunal, tá certo? Isso daí certamente é levado em consideração, mas sopesando tudo que foi dito, considerando que o senhor Adelino já tem uma bagagem no futebol, ele mencionou aí aproximadamente 30 anos de futebol, acredito que ele saiba que esse não seja o caminho adequado para a reclamação e, eventualmente, a equipe, se sentir prejudicada, tem as vias legais adequadas para eventual reclamação. Considerando ainda que esse xingamento constante da súmula foi em decorrência dessa conduta de ter pego o celular, etc., ido até o árbitro e, eventualmente, no calor das emoções, proferido esses dizeres, ainda que contestado, acredito que tipificada a infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, sendo o caso de aplicação da pena mínima de uma partida. É como voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Rafael? Doutor Rafael? Presidente, me chama muita atenção as imagens com o depoimento do acusado. E por mais que ele tenha vindo na presença desse tribunal e tenha tentado esclarecer, fica difícil brigar com a imagem. É claro que o árbitro recebe ele e até tem um diálogo ali inicialmente com relação à imagem que ele trouxe, mas não foi por isso que ele expulsou. Depois que o senhor Adelino já está quase ali na beira do campo e visivelmente alterado com relação ao começo da conversa, ele é expulso. Então, levando em consideração, inicialmente, o princípio de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação, o simples fato dele ter se dirigido ao árbitro e falado que roubou, que isso pode e roubar não, eu entendo que não é caso do 258, e sim caso do 243F. Por isso, e como a imagem é clara, apesar do depoimento do acusado, que infelizmente não me convenceu em nada, eu voto pela pena mínima do parágrafo 1º do 243F. Pena mínima de 4 partidas quando a ofensa é direcionada ao árbitro, mais a pena de R$100. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Quero agradecer ao senhor Adelino também pela presença, parabenizar o doutor Rafael pelo voto divergente. Esse tema realmente do 243F a gente tem discutido bastante,
Mas nesse caso em específico, eu entendo pela capitulação do 258, parágrafo 2º, inciso 2º. E voto também pelo mínimo. Muito embora essas palavras preferidas, elas sejam repugnantes e nós não devemos aceitar no futebol nem no tribunal. Mas aqui, pela capitulação da doutora Mariana, eu entendo que enquadrou, sim, ele foi em curso no 258, parágrafo 2º, 2. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Paulo? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Paulo. Eu também vou acompanhar o relator. Eu entendo que os fatos, sim, foram bem capitulados na denúncia pelo artigo 258. Eu entendo um pouco, no caso do respeito aí com o voto do doutor Rafael, mas eu entendo que a conduta mesmo se enquadra no artigo 258. Então, fica por maioria o seu Adelino Pereira Camargo Neto, suspenso por uma partida, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Agradeço, meritíssimo. Seu Adelino, muito obrigada, uma boa tarde para o senhor, obrigada por vir comparecer ao tribunal. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Hein? Boa tarde, obrigada. Prosseguindo, então, processo 9/2021, relator doutor Rafael, William Filemon Alves da Silva, o jogo Santo André versus São Bento. O advogado, tem algum advogado específico? Presidente, acredito que seja eu também. Tem provas a produzir, doutor? Não tenho provas a produzir. Tá bem, obrigada. Então, com a palavra, doutor Rafael, para as considerações iniciais, por favor. Obrigado, presidente. Processo 9/2021, Campeonato Paulista, Série A1 profissional. O jogo foi Santo André e São Bento. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta William, da equipe mandante, da equipe do Santo André, com incurso nas sanções do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. De acordo com o relatório do árbitro na súmula da partida, o atleta foi expulso aos 89 minutos com cartão vermelho direto por agarrar seu adversário de número 19, o senhor Giovanni, da equipe do São Bento, impedindo uma oportunidade clara de gol. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria, conforme bem exposto pelo nobre auditor relator, reitero sermos a denúncia, esperando a condenação do senhor William, uma vez que ele, aos 89 minutos da partida, agarrou o adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol. Além da literalidade da súmula, há prova de vídeo que foi apresentada aos senhores na denúncia e que já era de conhecimento antes dessa sessão, e, portanto, espera-se a condenação nesses termos. Obrigada, doutora. Doutor Fábio, por favor, com a defesa. Muito obrigado, presidente. Bom, entendo aqui que a súmula está bem descrita, né? E realmente se enquadra no artigo 250. Devo destacar que o cartão vermelho direto, nesse caso, não é pela gravidade da conduta, mas sim pela regra 12, né, salvo engano, a regra 12 das regras do futebol, da FIFA. Então, dessa forma, como acredito que esteja bem enquadrado, eu peço a aplicação da pena mínima, né, em uma partida ao atleta, com a possível conversão de advertência. No 250, é essa a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou acolher a tese da defesa, foi uma falta, que eles chamam de falta tática. O próprio atleta puxa para parar a jogada, era o último homem, é expulso imediatamente aos 44 do segundo tempo, concorda com o árbitro, sai sem nenhum problema. Então, voto por uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra?
Eu acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Manuel Giordani? Presidente, eu peço o vênia aí para discordar, só com relação ao quanto da pena, por se tratar de jogo que estava empatado, estou vendo o lance aqui, aos quase 44 minutos do segundo tempo, ele acabou pedindo uma chance clara de gol. Acho que não seja o caso de conversão só, então aplico só a pena de uma partida. Uma partida. Como vota o doutor Paulo? Também peço vênia, doutor Rafael, e acompanho o voto divergente. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar o relator. Então, fica por maioria, com suspenso por uma partida, convertida em advertência. Prosseguindo, então, processo 11/2021. Doutora Sônia, eu vou pedir licença à senhora e aos demais para me ausentar aqui da sala. Tá bem, doutora Rodney, continua? Sim. Tá bem, doutora Mariana, obrigada, viu? Prazer em Obrigada, revê-la. prazer em revê-la. Tchau, doutora. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite. Então, processo 11/2021, relator Dr. Paulo Bueno, atleta Matheus Alexandre Anastácio de Souza, jogo do Campeonato Paulista, Inter de Limeira, o Bragantino. Com a palavra, doutor Paulo. Doutor Fábio, o advogado? Eu estou pelo Matheus e pela Inter de Limeira. Rafael Rigo. O senhor... doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde. O senhor está pelo Atleta. E pelo Matheus Alexandre? Isso. Tá. Tá bem. Tem provas a produzir, doutor? Não tenho. Tá bem. Então, doutor Paulo, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado. O jogo Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Jogo realizado na cidade de Limeira. O senhor Matheus Alexandre Anastácio de Souza, atleta da equipe do Inter, de acordo com a súmula, após advertido com cartão amarelo aos 15 minutos de jogo, recebeu o segundo cartão por uma entrada de maneira temerária no seu adversário, Cláudio Luiz. Com a conduta, foi denunciado no 254, parágrafo 1º, 2 do CBJD. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente Sônia, nobre relator, doutor Paulo, nobre defensor, prazer conhecê-lo. Me parece que esse é um lance típico, né, que nós temos no esporte de futebol. Ele já havia sido advertido inicialmente e, segundo a súmula, pela mesma situação, aos 15 minutos de jogo, ele também foi advertido com cartão amarelo por ação temerária, reincidindo na prática no mesmo jogo. E o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, ele é bem claro nesse sentido, né, trazendo a descrição típica do fato da atuação temerária do atleta, razão pelo qual, e não havendo, eu procurei ainda vídeo no Maicujo e outros sites, mas não consegui encontrar, me valho aqui da presunção de veracidade da súmula e ratifico a denúncia, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a defesa, doutor Rafael. Boa noite a todos, nobre presidente, ilustríssimos procuradores, relatoria. Esse caso é um caso um pouco peculiar. Eu queria chamar a atenção para vocês de duas situações na súmula, que inclusive nesse jogo foi até matéria do comentarista de arbitragem da Globo, não lembro o nome agora de cabeça, mas até matéria do GE, do Globo Esporte. Relata a súmula, após advertido com cartão amarelo aos 15 minutos de jogo, receber segundo cartão por uma entrada de maneira temerária. A senhora Edna, a juíza na ocasião desse jogo,
ela não coloca que ele teria que ter recebido o segundo amarelo e, por consequência, o vermelho. E ela não aplicou o cartão vermelho por uma entrada de maneira temerária no seu adversário número 10. Na disputa de bola, essa é uma outra situação que eu queria colocar, disputa de bola. O que aconteceu nesse jogo, eu vou até colocar, vou até ler aqui a matéria do Globo Esporte. Árbitra expulsa jogador sem mostrar cartão vermelho durante a partida. O que acontece? Eu queria até fazer as provas testemunhais de jogadores que estavam, mas eles já estão concentrados que tem jogo amanhã. A senhora Edna, no momento que percebeu que ela tirou o cartão do bolso e quando ela tirou, ela não conseguiu mais voltar atrás. O jogador, o Matheus Alexandre, ele escorregou no lance, o campo estava molhado, e inclusive ela mesma relata a disputa de bola. Durante o comentarista de arbitragem disse até que se o Matheus Alexandre quisesse, nem sairia do jogo. É que no momento da pressão ali ele nem se tocou e acabou percebendo. Ela não levanta o vermelho para ele. Então existe um erro aí material na própria condução demonstrar o cartão, né? E por consequência, no próprio relato da súmula, eu gostaria de também ratificar essa questão de disputa de bola. Se houve, ela fala temerária, o primeiro cartão que ele recebeu. E o segundo, ela coloca, com todo respeito à senhora Edna, mas ela coloca disputa de bola. Então dá a impressão que ela se arrependeu, mas como tinha tirado do bolso, não voltou mais atrás. Inclusive, alguns jogadores escutaram isso no momento do jogo. Então, eu peço a desqualificação da denúncia e, alternativamente, até mesmo a absolvição. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Paulo, para o seu voto. Obrigado aí pelo Rafael Rigo. Eu só gostaria de, como ele enfatizou a questão da súmula, eu vou ler o que está na súmula, antes de proferir meu voto, para deixar claro a todos os auditores. Segundo o cartão amarelo, motivo, após receber um cartão amarelo aos 15 minutos de jogo, vírgula, receber o segundo cartão por dar uma entrada adversário de número 10, doutor Cláudio. Então, assim, está bem descrito aqui, sim, que a entrada temerária foi no segundo lance ao qual ele recebeu o segundo cartão amarelo que provocou aí a sua expulsão. Portanto, eu entendo que está bem caracterizado o 254 nos termos da acusação, tá? E mantendo nos termos da acusação, eu proponho o atleta, vou pegar o nome dele aqui, que fugiu. Matheus, o senhor Matheus Alexandre, tá? Nos termos da acusação. Uma partida, Esse é meu doutor, voto, é isso? presidente. Exato. Uma partida de suspensão? Seu voto, foi isso? Exato. De uma Exato. cortada. Perfeito. Tá bem. Obrigada. Como vota o doutor Rafael? Presidente, apesar da questão aí do cartão amarelo que parece superado, o próprio atleta, como foi o esquecimento da árbitra, o próprio atleta também não percebeu e saiu de campo. Então, acho que não tem grande relevância aqui para a gente em relação ao caso concreto. E do lance da expulsão, falta de jogo, segundo cartão amarelo, eu votaria por uma partida convertida em advertência, mas, se não me engano aqui, o atleta Matheus é incidente. Então, por isso, eu vou acompanhar o voto de uma partida.
Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Quero parabenizar o doutor Rafael. Muito embora ele tenha trazido informações diferentes da que está descritas na denúncia, não tem prova que possam dizer, né, ao contrário da forma para corroborar as alegações do doutor. Desta forma, eu acompanho o relator. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Presidente, eu vou acompanhar o relator, só vou fazer uma ressalva rápida. Que eu tenho, para mim, seria talvez o caso de desclassificação por artigo 250, como já mencionei, até para ser semelhante ao voto anterior, eu tenho que o artigo 250, 254, 254A seria, fazendo uma comparação grotesca, aquele uso moderado da força no direito penal. Então, essa segundo cartão amarelo e etc., eu às vezes acho que talvez seria mais adequado que fossem enquadrados como um ato hostil. Mas eu vou só fazer a ressalva e acompanho uma partida por ser reincidente. Ok. Obrigada, doutor Manuel. Doutor Rafael, o senhor manteve uma partida, né? É isso? Mantive uma partida. Presidente, até aproveitando a deixa, eu entendo que nesse lance aqui, eu entendo da mesma forma do doutor Manuel. Então, aproveitando, não vai ter grandes influências no resultado final, mas aproveitando, eu também entendo que aqui, sim, é caso do 250, um ato hostil, não teve nenhuma dividida forte no lance, sim, o famoso calçar o adversário para parar a jogada. Então, só para esclarecer. Eu, com todo respeito também com o voto do relator, eu entendo exatamente uma desclassificação aí para o artigo 250, tá? Como ato hostil. Eu vou votar com Presidente, se me permite, artigo 250. Sem querer tomar tempo, então, eu ia fazer a ressalva, porque até então estava sendo unânime, mas então eu faço, de fato, a desclassificação por 250 com a aplicação de uma partida de advertência, tá? Tá, então fica também o doutor Manuel também desclassificado para o artigo 250 como partida. Uma partida por ser reincidente. Isso. Uma partida, sim. Eu voto dessa forma também. Então, aqui, mas de qualquer forma, ficou, então, por maioria, o atleta Matheus Alexandre suspenso por uma partida no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. Senhor presidente, acho que não. Presidente, com a mudança... Com a mudança, prevaleceu o voto do divergente do Rafael. O doutor Rafael mudou também, doutor Rafael? Na verdade, do doutor Manuel. Eu não tinha me atentado à capitulação. Então, o doutor Manuel trouxe essa informação, eu tive que retificar meu voto. Então fica 3-2, tá? Então fica por maioria, o atleta suspenso por uma partida, desclassificando para o artigo 250. Presidente, a Procuradoria solicita a lavratura do acórdão, por favor. Lavratura do acórdão. Aí, quem faria o voto divergente? Doutor Manuel, né? O relator, doutor Manuel, faria? Eu posso fazer, não tem problema. Eu fiz abrir a divergência. Então, doutor Manuel, por favor. Então, acho que encerramos, né? O processo 14 foi adiado. Então, declaro encerrado a sessão de julgamento de 28 de abril. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Rafael. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Júlia. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a todos aí. Boa noite. Obrigada, boa noite.